Olá, investidores e investidoras, tudo bem com vocês? Nem parece, mas a gente já finalizou o primeiro trimestre do ano. Aconteceu bastante coisa nesse mês de março, então a gente vai passar os principais acontecimentos do mês e também vou deixar aqui na tela os indicadores do mês de março. E para começar, a gente não pode deixar de falar da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e as tensões de que esse se torne um conflito global. Por isso, vários países do Ocidente fizeram algumas sanções contra a Rússia e isso teve um choque em alguns insumos e commodities no mundo. E claro que com esses efeitos, a gente pode citar dois principais, que é o aumento da inflação global no mundo inteiro e também da revisão do crescimento de vários países, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, ficando próximo de zero. Mas mesmo com todo esse pano de fundo, as bolsas americanas tiveram um alívio no mês de março e o S&P 500 e a Nasdaq tiveram uma alta no mês de março de mais de 3%. Mas claro, isso não foi suficiente para recuperar as bolsas no primeiro trimestre de 2022 e elas fecharam no campo negativo, apesar dessa alta nos últimos dias. E já que eu citei os Estados Unidos, vale a gente falar de um termo técnico, mas muito importante, que é a curva de juros dos títulos norte-americanos. Em tese, eles mostram como está o desempenho da economia. Essa curva de juros é muito simples de entender. Quando a economia de um país está estável, é esperado que o dinheiro renda mais de acordo com o tempo que ele está investido. Ou seja, os títulos de longo prazo vão render mais do que os títulos de curto prazo. Só que na economia americana, às vezes acontecem alguns fatos que é a inversão dessa curva de juros. Ou seja, alguns investimentos de curto prazo, como de 2 anos, começam a render mais do que títulos de longo prazo, como de 10 anos. E isso significa que há uma recessão pela frente e por isso a gente deve tomar cuidado. Essa recessão seria causada basicamente pela sinalização do Federal Reserve, o Banco Central americano, no aumento das taxas de juros, justamente para controlar a inflação que segue alta. Mas para o Brasil, essa recessão não seria necessariamente negativa, visto que ela é causada pela alta de juros nos Estados Unidos e que aqui no Brasil já começou esse movimento já faz um bom tempo. E já que falei de Brasil, a nossa taxa de juros, a Selic, subiu no mês de março de 10,75% ao ano para 11,75% por ano e ainda com uma sinalização de que fecha o próximo ciclo com 12,75% ao ano. E isso o Banco Central admite que pode manter a inflação em patamares mais baixos a partir de agora e controlar a inflação para esse ano e para 2023. Inflação essa que segue alta e no mês de março o IPCA 15, que é o índice oficial de inflação no Brasil, ficou em 0,95% no mês. Isso causado basicamente pela alta nos combustíveis repassado pela Petrobras mais rápido do que esperado. E depois de estar entre os piores mercados no ano passado, o Brasil é a bola da vez e a Bolsa Brasileira está entre as melhores de 2022 no mundo. Como já falado antes, o mercado brasileiro está se beneficiando de alguns fatores, entre eles a rotação dos investidores de empresas de crescimento para valor, e nisso a Bolsa Brasileira é muito boa com empresas de banco e exportadoras de commodities, um valuation atrativo para a Bolsa Brasileira, ou seja, o valor está maior do que o preço, mesmo com a alta dos preços da Bolsa nos últimos meses, um fluxo de capital de outros mercados emergentes para o Brasil, visto as condições geopolíticas do nosso país, e por último, o fim do ciclo de alta de juros no Brasil, enquanto outros mercados desenvolvidos e emergentes estão apenas começando o seu ciclo de alta de juros. E como resultado, a gente está vendo uma forte entrada de capital estrangeiro nas ações brasileiras este ano. E com a entrada de dólares no mercado brasileiro, o real vem se valorizando perante a moeda norte-americana e chegando aos seus níveis mais baixos desde o início da pandemia, como mostra o gráfico para a gente. Devido a essa alta da Bolsa Brasileira e também o lucro das empresas reportados cada vez mais sólidos e com resultados consistentes, os analistas da XP revisaram a projeção do Ibovespa até o final do ano
de 123 mil pontos para 130 mil pontos. Como de costume, a gente se pergunta como eu devo investir a partir de agora. Então, para o perfil conservador, a sugestão segue praticamente a mesma do mês passado: se manter investido em ativos de renda fixa, basicamente em ativos de inflação e também atrelados aos juros, pois ambos seguem altos aqui no Brasil. Para quem tem o perfil moderado, a diversificação se mostrou uma ótima ferramenta. Por isso, é importante conversar com o teu assessor para ver as oportunidades de investimentos a partir de agora. Sejam elas em investimentos em renda variável no Brasil ou global, ou até mesmo em algumas estratégias de investimentos atrelados à renda fixa, principalmente atrelados à inflação aqui no Brasil. E para aqueles com perfil agressivo e que se mantiveram investidos em renda variável no Brasil e no mundo, certamente viram essas carteiras performarem muito bem no mês de março. E a partir de agora, é importante conversar com o teu assessor para ver oportunidades de realocação, principalmente visando os próximos meses e aproveitando oportunidades de empresas que estejam com valuation abaixo do que elas deveriam estar. E se você gostou do vídeo e acha que é importante compartilhar com algum amigo, colega ou familiar, pode ficar à vontade. Um grande abraço e um ótimo trimestre para todo mundo!